Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Cases e Causos da BMRA. Eu sou Daniel Escobar e junto com o Ricardo Nicodemos, nós recebemos convidados sempre muito especiais que vão falar sobre marketing e agro, fazendo a conexão entre o campo e a cidade. Não é, Ricardo? Isso mesmo, Escobar. Aqui nós recebemos convidados do agro e do marketing que vão nos contar grandes causos e nos entreter com as experiências, com as histórias e com bastidores. Cases e Causos da BMRA é informação relevante com gente interessante. E para começar, vamos rodar a nossa vinheta. Roda lá. Quem é que não tem na memória um case e um causo, uma bela história pra contar? Quem é que não gosta de uma boa prosa? Então é aqui mesmo seu lugar. Aqui você encontra o que quer, gente que fez e que faz, pra você falar e ouvir quando quiser. Aqui tem diversão, informação e muito mais. Nomes de sucesso, grandes profissionais, no podcast da BMRA. Apresentação: Daniel Escobar e Ricardo Nicodemos. Cases e Causos, ABMRA. Bom, pessoal, começando, o nosso primeiro convidado tem mais de 20 anos como executivo, passou por vários setores do mundo corporativo, começou como um vendedor, depois como executivo de várias empresas, até chegar no setor cafeeiro. Ele tem hoje a posição de diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC, e hoje vai nos contar um pouco sobre os bastidores, sobre o que a ABIC tem feito e também sobre a sua história de vida. Seja muito bem-vindo, Inácio. Eu que agradeço. Estar aqui é sempre um grande prazer e espero contribuir, contar um pouco da minha história e a história da ABIC. Muito bom. Bom, e para completar nossa mesa, nós temos aqui uma jornalista já com ampla experiência no setor do agro. A Jaqueline Silva, ela tem trabalhado ultimamente tanto nos bastidores quanto à frente das câmeras e se especializou na produção executiva, onde mergulhou no universo do agronegócio, onde atua até hoje. Atualmente diretora executiva de conteúdo e programação do Canal Rural. Seja muito bem-vinda, Jaqueline Silva. Obrigada, Daniel. Obrigada, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês, podendo contar um pouquinho também dessa trajetória, né? E dessa paixão pelo agronegócio que cada vez cresce mais. Muito bom. E para começar, Inácio, a gente vai pedir para que você conte um pouco da tua história profissional, começando desde lá dos anos 2000 até chegar ao setor cafeeiro. Fala um pouquinho da tua formação e o que te trouxe ao agro do setor cafeeiro. Pois é, eu acho que a minha história não é a mais comum do mundo. Eu sou formado em filosofia e depois eu fiz psicologia e fui durante um período muito curto professor. E eu conheci alguns determinados amigos que eu entendia que poderia encaixar aquilo que eu gostava de fazer, que era falar com pessoas, desenvolver raciocínio, com a parte financeira. E aí eu conheci alguns amigos que eram representantes e me fizeram um convite para que eu pudesse trabalhar com o café. E eu já entrei diretamente no mercado de varejo, e era uma grande novidade, mas fazer as negociações, aquilo que me chamou muita atenção. Na época, um pouco diferente de agora, as negociações eram muito pessoais. E as possibilidades de fazer com que uma marca pudesse estar no mercado em desenvolvimento dependia muito do quanto que você podia se relacionar com o supermercado. As grandes redes ainda não estavam todas distribuídas no Brasil e ainda existia a força da rede
local. Então, aquelas bandeiras que eram do Rio de Janeiro eram muito fortes no Rio de Janeiro, de São Paulo eram muito fortes em São Paulo. O Carrefour já existia a nível nacional, mas ainda não tinha toda essa dimensão que hoje existe. E as marcas regionais também de café, pela mesma forma, também eram muito fortes dentro de cada região. E isso me encantou, porque era a capacidade e o entretenimento de estar com alguém e convencer alguém a fazer parte daquela história que você estava contando daquele produto. Então, eu comecei já diretamente fazendo as negociações do varejo e logo depois eu fui alocado para cuidar de um determinado grupo e aí fui chamado como supervisor. Aí depois fui gerente regional e depois passei por umas outras 2 empresas já como diretor, mas sempre nessa parte relacionado à parte comercial, né? Mas e depois eu trabalhei num café fantástico, que eu quero falar o nome aqui, que eu faço questão, chamado Café Toco, que depois foi vendido para Três Corações. Ele era líder em Juiz de Fora e na região lá de Belo Horizonte, e onde eu também comecei a ter contato direto com a matéria-prima. Então, com o beneficiamento de café, com os produtores, que de fato era feito o café. Porque até então a gente se concentrava no café já dentro do pacote torrado moído. Isso me deu uma grande possibilidade de conhecer mais sobre o mundo de café. E o tempo passou e depois eu fui convidado para a BIC, e aí um mundo completamente diferente, onde se fala em cuidado com o consumidor, em desenvolver a bebida dentro do Brasil, e todo um trabalho fantástico que a BIC já havia feito, e me deram a grande oportunidade com esse bastão de continuar desenvolvendo esse trabalho, já falando não só para o mercado de varejo, mas falando também diretamente para o consumidor e falando com os nossos pares, que falam sobre exportação, que falam sobre solúvel, falam sobre o especial. E hoje eu me vejo muito inserido dentro desse grupo, que o Brasil ele é o maior produtor do mundo. Ele é o segundo maior consumidor do mundo. E isso nos dá uma responsabilidade muito grande para quando a gente fala de café. O Brasil ele produz as 2 espécies mais produzidas no mundo. E tudo que se fala sobre café vem do Brasil. E o Brasil tem uma história que, no decorrer do programa, eu quero contar como que o Brasil era, como que ele perdia com o seu consumo, e a intervenção da ABIC que fez agora o Brasil, em termos de consumo per capita, nós ganhamos dos Estados Unidos, que é o primeiro consumidor. Então, a qualidade do café e o cuidado que a gente tem para com esse alimento que é oferecido para o consumidor é sempre muito bom. A gente sempre fala, Jaqueline, que o café, aqui no Brasil, ele é democrático para todos os bolsos, para todos os gostos. E é um caso, usando aqui o programa, é um case de sucesso que outros países, já são 34 países, que nos solicitam o programa para que a gente possa reverberar nesses países. Então, fico muito feliz por ter essa oportunidade de contar toda essa história aqui, ou parte dessa história, e espero que eu possa ser mais um inspirador para quem bebe café beber mais, e para quem não bebe café poder experimentar. Excelente, muito bom. A gente vê que o papo merece hoje uma boa conversa mesmo, né, Ricardo? Verdade. Jaqueline, aproveitando que a gente está aqui nas apresentações, queria que você falasse também um pouquinho sobre a sua trajetória, um pouco como é que a comunicação e o agro se encontraram na sua vida. Claro, Daniel. Então, eu já sou há mais de 20 anos jornalista, né? Por paixão. Comunico e comuniquei já, passei por vários setores diferentes. Passei pelo rádio, pelo jornal impresso, depois TV. E dentro da TV, por setores também.
Comecei no Hard News, então apresentava o jornal da Band no Rio de Janeiro, fazia nos finais de semana o Nacional e depois fui para a TV Globo. Na Globo também, RJTV, Bom Dia Rio, e na sequência fui para o entretenimento. Aí comecei a trabalhar com a Ana Maria Braga, no Video Show, na Fátima Bernardes, e foi nesse lugar que eu entendi um pouco mais como trabalhar a informação de uma forma mais leve. E comecei a olhar para trás das câmeras. Foi quando eu vim para São Paulo trabalhar num projeto para Discovery, também como produtora executiva. E o agro apareceu bem na sequência. E quando eu cheguei no agro, quando eu cheguei no Canal Rural, eu olhei um universo de possibilidades, né? Porque o agro, ele ainda se comunica pouco quando a gente fala de entretenimento, né? Ele tem muito jornalismo diário, ele tem uma cobertura muito robusta, mas quando a gente fala de chegar no consumidor final e mostrar essa maravilha que o agronegócio está fazendo, a gente ainda está caminhando a passos muito lentos, né? Eu brinco que a gente ainda está arando a terra para colocar essas sementes que com certeza vão florescer, porque o número de histórias, de pessoas e de possibilidades dentro desse universo é infinito. Então, ao descobrir esse agronegócio, aí eu comecei a mergulhar, né? Fiz a FGV, Gestão Estratégica e Econômica de Negócios, depois fui para o AgroCEO da Exalc, para conhecer melhor o setor e começar a trabalhar aí dentro de projetos específicos, né, que pudessem começar a plantar essas sementinhas dentro do Canal Rural. Excelente, muito obrigado. Muito bom. Inácio, você citou a questão dessa mudança, da evolução de 20, 30 anos para cá. Conta um pouco para a gente sobre essa tua visão de mudança. Então, voltando aí a 30 anos, o que nós mudamos? O que o café mudou? O que era e o que é hoje, na tua visão? O café, ele sempre foi visto como grande importância econômica no Brasil. Já vão fazer 300 anos, daqui a 2 anos, que o Brasil cultiva o café. E ele foi, de fato, importante para o desenvolvimento industrial do Brasil, para o desenvolvimento econômico do Brasil e político. Todos nós vamos lembrar da política do café com leite, e isso fazia com que os 2 maiores setores naquele momento e estados naquele momento, que eram São Paulo e Minas Gerais, que poderiam estar disputando também a sua parte política. E economicamente o Brasil sempre foi um grande produtor e um grande exportador. Mas ele acabava não fazendo o dever de casa. Existia um órgão governamental, na época, que fazia toda essa regulamentação para café. Então, os industriais, eles trabalhavam como se fosse hoje uma carta dada e uma possibilidade de trabalho cedido pelo governo. E um instituto que falava diretamente com o governo e falava diretamente com o setor, ele que determinava quanto de quantidade que poderia e quais eram as qualidades que chegariam para esses industriais. E esses industriais tinham aquela cota e acabavam fazendo aquilo que lhe cabia e colocavam no mercado. Não existia nesse momento nenhum controle sobre a qualidade do café e o que estava sendo produzido. E simplesmente o café era produzido. Pessoas um pouco da minha idade, que não são vocês, vão lembrar que naquele momento existiam secos e molhados. Então, aquele comércio acabava comprando o grão do industrial que já tinha passado pelo beneficiamento e feito a torra, mas era em grão, colocava naquelas máquinas que torravam na hora e oferecia para o consumidor. Então não tinha adequação da espécie do café, não tinha adequação fabril e não tinha nem adequação quando era torrado naquele momento, era colocado dentro de um recipiente que todo aquele aroma, todos os óleos do café acabavam se perdendo até chegar em casa, porque o papel acabava absorvendo toda uma boa qualidade daquele café. E nós, naquela época, estávamos perdendo muito
com o consumo do café. Ninguém quer beber uma bebida ruim. Então, nessa época, o nosso consumo era 2,4 quilos por habitante, e isso em decrescente. Então, nesse momento, o governo, que já tinha passado por um momento muito ruim, querendo absorver também o café, chamou a ABIC, chamou um grupo de empresários, dizendo o seguinte: olha, a gente vai acabar não tendo o objetivo de que é o crescimento do consumo. E esse grupo de pessoas entendeu que precisava de uma regulamentação, mas não governamental, e sim particular, onde fazia com que os empresários tivessem voluntariamente a decisão de fazer uma bebida adequada. E isso se passava não por uma obrigação, mas para que as marcas pudessem se diferenciar. E então começou a se buscar parcerias referentes a isso. Nessa época existia uma grande inflação, que todos nós podemos ainda lembrar, e em um determinado momento o comércio não podia aumentar o seu preço, senão chamava a polícia, então tinha toda uma confusão referente a isso. E, infelizmente, nessa época, as fraudes do café começaram a aparecer. Então, os industriais recebiam uma quantidade de sacas, tinham que se movimentar economicamente referente a isso, mas o preço não podia subir no ponto de venda, então eles começaram a ter uma forma errada de fazer com que o café pudesse render. Então tem aquela piada de café melhorado, e quando se começava a colocar outros produtos, outros vegetais. Então, quando a ABIC entrou, então, olha, esse grupo vai fazer com que isso seja regulamentado. Então, demorou um pouco e se entendeu o seguinte: olha, se a gente não tiver um diferencial e esse diferencial for percebido pelo consumidor, o consumidor vai acabar andando como alguém que não consegue fazer uma avaliação dentro de um produto já torrado dentro de um determinado pacote. Como que ele vai avaliar referente a isso? Então, deverá haver uma avaliação. Então, houve uma parceria junto a laboratórios credenciados, naquela época já reconhecidos pelo Ministério da Agricultura, pela Anvisa e tudo mais, que eles poderiam estar fazendo dentro de uma metodologia e saber o que é um café puro ou não, por causa desse momento que a gente estava passando. E se entendeu que era necessário fazer essa metodologia. Então, foi feita essa metodologia científica, que é onde era capaz, que até hoje é usada a mesma metodologia de microscopia, que é capaz de entender se aquele café é puro ou não. Então, foi lançado o selo de pureza, que todos aqueles cafés que passavam por aqueles testes se mostravam adequados. Então, era entregue a ele o selo. E como que é feito desde o início esses testes? A ABIC, até hoje, ela contrata empresas terceirizadas e existe um programa para o Brasil todo de coleta desses cafés. Então, essa empresa vai num ponto de venda, como eu, você, como todos nós, e compramos esse café sem fazer nenhum alarde em vários pontos do Brasil, tanto os grandes mercados como as padarias. E esse café tem que ser registrado com o mesmo lote, com a nota fiscal, e esse café acaba sendo levado para um laboratório onde eles fazem esses testes. Esse teste hoje é reconhecido, então nos é entregue dentro de um processo onde não possa haver o rompimento desse teste. Uma vez coletado, já começa todo o processo. Então, o resultado tem que aparecer. Esse laboratório também vai fazer análise desse material descaracterizado
Então, ele dá esse teste e, a partir do resultado, que existe essa avaliação do café. E é feito até hoje. Nesse momento, o mercado mudou. Então, começou-se a proteger. E é interessante que foi 1 ano antes de sair a Lei da Defesa do Consumidor. Então, a ABIC antecipou essa defesa do consumidor. E, de lá para cá, começou-se a entender que precisava cada vez mais fazer esses testes. Para isso, era necessário entender, porque nós não temos força de polícia, não temos força governamental, onde eu posso ir lá e fazer uma fiscalização e uma penalidade. Então, começou a se falar diretamente para o consumidor. Olha, cuidado com o que você compra. Preste atenção aonde e qual é a última medida, a última fronteira entre um café e o outro café. Então, foi o selo da ABIC. Aí lançamos o selo de pureza, que, no decorrer do tempo, nós fizemos há 2 anos atrás, e eu tive esse prazer de estar na ABIC, fizemos uma transformação, porque em 2000, o mercado do mundo começou a falar de café sensorial. Até então, só existia puro ou não. Em 2000, começou um movimento muito grande no mundo para falar o que é o café, quais são as qualidades de café. Ninguém falava sobre isso. Em 2005, a ABIC lançou o PQC, Programa de Qualidade Certificada, onde a gente distinguia quais eram os cafés e, dentro desses estilos, o que era cada um. Então, dependendo... O café é fantástico, né? O café, você pode ter um café hoje de uma peneira que possa estar custando normalmente aí uns R$2.200 e outro pode estar custando R$1.100. Depende do quê? Depende como todo o tipo de produto que está no agro. Então, você tem uvas que valem isso, uvas que valem menos. E todos eles são uvas, mas vocês têm diferenciações e por isso que existe toda essa diferenciação do próprio vinho. Então, eu gosto do Cabernet Sauvignon, você pode gostar de um Shiraz, mas todos eles de vinho, mas são vinhos diferentes. E assim, as valorizações também são diferentes. Então, em 2005, nós lançamos o selo de qualidade. Esse selo de qualidade foi um marco muito grande, porque já tinha passado por essa fase de fazer com que os cafés tivessem a pureza. Agora o percentual é muito pouco para aqueles que ainda procuram trabalhar de uma forma errada. E então, com esse selo, nós começamos a distinguir. Hoje, o que vocês veem no mercado, o que é tradicional, extra forte, gourmet, superior. E há 2 anos atrás a gente lançou o especial. Com esses estilos, cada um tem descritores diferentes, quanto à doçura, quanto ao corpo, quanto a algumas características do próprio café, que vai fazer com que cada consumidor possa escolher o seu estilo. Isso me agrada mais, isso pode me agradar menos. E aí, tudo a mais eu vou contando ao longo do tempo. Muito bom. Excelente. Jaqueline, a gente queria ouvir também um pouquinho de você sobre como é que tem sido o desafio de mostrar o protagonismo, né, de mulheres. Então, como é que essas mulheres conseguem se destacar nas suas atividades? E para isso você tem um trabalho que é o programa Protagonista, e a gente tem aqui um trechinho para o nosso público que aqui nos vê através das redes sociais poderem acompanhar como ele é, e para quem nos ouve poder também ouvir um pouquinho do áudio. Vamos soltar aqui para a gente conhecer. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. A comunicação é uma das ferramentas mais poderosas que temos. E quando é assertiva, acompanhada de confiança e empatia, ela transforma ambientes, fortalece lideranças e abre portas. Em um setor como o agro, ainda marcado por desafios culturais, saber se posicionar com firmeza sem perder a sensibilidade é essencial para a mulher
que quer ocupar o seu espaço com autenticidade. Maruza, bem-vinda, protagonista. É um prazer poder bater esse papo com você e conhecer um pouquinho mais, né, da nossa jornalista aqui do Canal Rural, das raízes do agro. É diferente para você também, né, Maruza? É diferente para mim, a gente está acostumado, né, Jaque, entrevistar e ser entrevistada, aí eu tô até um pouco nervosa aqui para começar esse bate-papo. Obrigada, viu, Jaque, pelo convite, estou muito feliz em participar da protagonista. Isso, você achava, Milena, que poderia acontecer tudo isso que está acontecendo? Ai, não, nunca achei que eu ia estar aqui hoje. É? E quando você tá, o que você sente? Eu sinto um carinho imenso por todas as pessoas que me apoiam. E aí você vê que é possível, né? Sim. Ou seja, ninguém pode dizer que você não pode fazer alguma coisa, certo? A protagonista especial direto do GAF, trazendo histórias de mulheres inspiradoras que fazem o nosso agronegócio acontecer de todas as idades. Agora eu fico muito feliz de poder receber uma jovem aqui de 27 anos, não é isso? A Laiane Frade, que é pecuarista e zootecnista, e vai contar pra gente um pouquinho dessa trajetória dentro do agronegócio. Laiane, você é filha de produtores rurais, sempre olhou para o campo como algo que você poderia trabalhar, pensou em sair, voltou. Conta pra gente como é que foi esse seu início. Toda vez que a gente vê uma mulher em destaque, falando com tanta propriedade, a gente não pode perder essa oportunidade. A Ana Paula acabou de apresentar uma palestra muito interessante sobre agricultura regenerativa e baixo carbono, né? O produtor rural, Ana Paula, tem motivos para ficar feliz? A gente está caminhando mais nesse sentido? A gente está caminhando com várias tecnologias que já estão com o produtor rural. A gente se vê aqui na semana que vem. Até lá! Muito legal, Jaqueline. Conta um pouquinho pra gente, como é que surgiu a ideia desse formato de um conteúdo agro, né, em que a mulher é protagonista, como o próprio nome diz, né, e quais são os desafios e como é que tem sido o processo de construção desse projeto? É um prazer falar sobre a protagonista, né, um programa, um projeto que me brilha muitos olhos, que desde que eu entrei no canal, eu tento olhar para esse universo que eu vejo a mulher participando, mas não tendo protagonismo, né? Eu posso dizer para os dois, tanto o homem quanto a mulher do campo, eles não têm ainda um protagonismo que é devido a eles. Afinal, eles produzem a comida que chega na nossa mesa, mas a gente não para, quando eu falo, gente, o público final, para pensar de onde está vindo esse tomate, de onde está vindo essa banana, de onde está vindo esse café. Quando entrei no Canal Rural, o meu propósito era dar protagonismo para esse produtor rural, né? Contar essas histórias tão importantes que acontecem no campo, para que o público final conseguisse cada vez mais dar o valor nessa comida que chega na mesa dele. Então, a gente começou a pensar muito quem seria essa voz do campo. E eu falei, a mulher, ela se coloca mais à disposição para se mostrar quando a gente olha para o homem e para a mulher do campo. E ela está ao lado desse homem o tempo inteiro, mas muitas vezes ela não aparece. Até porque a gente tem tentado entender um pouquinho, mas em alguns relatos, quando alguém chega para perguntar quem é o dono da propriedade, sempre é o marido. Nunca é o marido e a mulher. Então, a gente criou esse projeto de causa do Canal Rural, que é para dar voz à mulher do agronegócio, e ele é para dar voz à mulher do agronegócio de todos os setores e de todos os tamanhos, do pequeno, do médio, do grande. A gente viu um pouquinho aí de algumas entrevistadas que passaram por lá, mas independentemente de você ter uma pequena propriedade ou ser uma CEO de uma empresa, você vai inspirar outra mulher. Então, quando a mulher não só conta a história dela, mas também mostra o que ela está fazendo, ela inspira outras mulheres. Então, a gente tem casos de uma pequena produtora que instalou uma usina de energia solar e aquilo fez com que o negócio dela mudasse. Ao contar essa história, ela está incentivando outra a também instalar uma usina dentro da própria propriedade. Do mesmo jeito, quando você vê uma Silvia Massuá falar sobre a trajetória dela, outras mulheres que também estão durante essa trajetória acreditam que vai ser possível chegar lá e como foi difícil, mas que ela também não olhou para as dificuldades, né? E a gente tem muito essa mulher que a gente não está no lugar de
cotas ou concorrer com o homem, é uma mulher ao lado do homem, porque é assim que a mulher rural sempre esteve e sempre vai estar, né, ao lado do homem. Então, um projeto que tem 1 ano já, ele sempre está passando por mudanças e a gente sempre está tentando trazer novidades. A gente viu um pouco aí das feiras também, então a gente tem visto cada vez mais a presença da mulher dentro das feiras e elas participando ativamente, né, tendo protagonismo também em cima do palco, que é um desejo, eu acho, que do Canal Rural, não só do Canal Rural, mas do Canal Rural principalmente, falando, né, por mim, pelo Júlio, que é o nosso presidente, que também abraçou esse projeto assim que eu trouxe, e que cada vez mais a gente vai dando passos diferentes, né? Esse ano a gente teve as nossas embaixadoras, então hoje eu tenho a embaixadora da pecuária, a embaixadora do café, a embaixadora do leite, a embaixadora da soja, ou seja, a gente tem um grupo de mulheres porque todas são protagonistas. E a ideia desse projeto é poder ouvir todas. Só que eu não vou conseguir fazer isso sozinha. Então, como é que eu consigo ter outras vozes com essas embaixadoras falando sobre esses temas e também trazendo outras mulheres? Porque o objetivo da Protagonista é um projeto para acontecer nas redes sociais. Eu não vou conseguir estar em todos os lugares por esse Brasil. Então, como uma mulher, e qualquer mulher, né, que estiver ouvindo ou assistindo a gente, se acha protagonista, está dentro desse setor, ela pode fazer um vídeo e enviar para a gente. Porque a gente vai subir no nosso Instagram, vai fazer uma collab. O que a mulher está fazendo de forma diferente e interessante dentro da propriedade que ela pode trazer para a gente. Porque a ideia é ser um grande hub de conteúdo, de comunicação e, mais do que isso, né, de posicionamento da mulher. A gente vê que tem muita mulher fazendo muita coisa, mas com pouca visibilidade. Então, o objetivo do projeto é dar visibilidade para criar autoridade. Excelente. Muito bom. Parabéns, Jaque. É um projeto fantástico, a Protagonista. Inclusive, ganhador da mostra BMRA de comunicação, né? Isso mostra a relevância do projeto, a importância do projeto. Nossa, fiquei muito feliz. Eu brinco, né? Foi meu presente de aniversário, porque foi exatamente no dia do meu aniversário que a gente ganhou esse prêmio, porque é isso, Nicodemos, é um reconhecimento, né? E um reconhecimento por um setor muito importante para a gente, né? Como é que a gente faz para poder replicar esse projeto e dar cada vez mais voz às mulheres em todos os setores, né? É verdade. É importante falar que a Mostra de Comunicação, ela está completando aí 40 anos de existência e é composta por um júri de 30 pessoas, sendo 15 profissionais do agro e 15 profissionais da comunicação e do marketing. E o projeto A Protagonista concorreu com grandes projetos também. E a BMRA é só uma facilitadora do projeto. Ele foi votado, ele foi avaliado por esses 30 profissionais isentos, alguns nem atuam diretamente no agro e consideraram um projeto extremamente inovador. Por isso, parabéns. Bom, Inácio, a gente só estava falando um pouco sobre regulação, né? A autorregulação. E a autorregulação é uma prática de países avançados, de mercados avançados, que é um pouco do que vocês acabaram fazendo com a BIC nas últimas décadas. O mercado da propaganda também tem essa experiência. Então, a gente tem lá o CONAR, nós temos o SEMP, que são órgãos da indústria e que faz a autorregulação. E isso acaba por tornar o mercado maduro, o mercado efetivamente sério. Então, parabéns aí pela BIC. Mas eu queria colocar aqui um ponto. O mercado de café, ele tem alguns desafios, ele tem passado por alguns desafios. Um deles é a questão do preço do café, que muitas vezes o consumidor não sabe por que tem tanta variação, e é importante até a gente colocar isso, mas também com o advento das redes sociais, vocês acabam por enfrentar grandes desafios, né? Com as fake news, vamos colocar assim. E que aí mistura tudo, né? Quer dizer,
acabam colocando a qualidade do café em dúvida nas redes sociais, dizendo que o café tem madeira, tem resíduo e etc. e tal. E numa situação como essa, a gente sabe que é importante a comunicação. Então, eu queria que você comentasse com a gente aqui sobre esses desafios. Primeiro, de mostrar para o consumidor por que tem essa variação do preço do café, porque o café está diretamente ligado a uma indústria que é a céu aberto e que acaba por sofrer aí as intempéries. A questão das fake news, da onde vem isso e como é que funciona e como é que a BIC efetivamente acaba atuando, e a questão do selo ABIC nesse ponto. Sim. Se você me permite, Jacqueline, nós temos na ABIC um grupo que a gente tem algumas frentes, e a gente também tem a frente das mulheres. Nós temos um grupo de empresários que faz toda essa administração e direcionamento. Dentro desse grupo são 3 mulheres, e então há 2 anos nós temos um protagonismo de levar também a voz da mulher para o mercado de café, que é muito masculino. Então, quero te dar os parabéns e, na primeira oportunidade, indicar os nossos vice-presidentes para também reconhecer o seu programa e estar lá e fazer com que esse assunto seja permeado também pela BIC. Parabéns aí, excelente. Obrigada, vai ser um prazer recebê-las. Muito obrigado. Você sabe que sobre esse mundo de café é interessante. O café, ele é a bebida mais consumida do Brasil, só perde para a água. Ele está presente em 97% dos lares. E café é sinônimo de encontro, é sinônimo de alimento, mas é sinônimo de negócio, é sinônimo de tudo que você queira. Desde a infância você é chamado para tomar o seu café. Então, isso tem uma importância na rede social bastante grande. A BIC, assim como todas as outras associações, nós começamos a correr para aprender a trabalhar nas redes sociais. Hoje nós temos um grupo bastante qualificado que nos direciona referente à rede social. Antes, a gente fazia uma determinada propaganda na Rede Globo ou qualquer uma outra mais rede televisiva, que era capaz muito fácil de chegar ao consumidor, que ele estava pronto para absorver aquele conteúdo e, por muitas vezes, não colocava em dúvida que aquela marca estava falando a verdade ou não. Hoje nós temos que não só nos colocar como a gente é bastante sério no trabalho que se tem, mas tem que demonstrar isso. E por muitas vezes contrariando todos esses possíveis influências que acha que consegue falar sobre todos os temas. Infelizmente, hoje nós passamos não só com o café, mas a gente passa essa dificuldade com todos os temas sérios. E as pessoas acham que podem falar. Eu tenho um ditado que diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Eu sempre digo, brincando, que de médico, louco e de café todo mundo entende um pouco. E as pessoas acham que podem falar porque aquilo dá visualização. Aquilo chama a atenção. Falar bem de alguma coisa, você precisa de conhecimento. Falar mal, você não precisa de conhecimento, é só falar mal. E o que a gente percebe que quando a gente começa a falar com alguém que diz que conhece, sempre tem atrás uma venda feita por um café dele próprio ou por um café que ele queira promover. Ou simplesmente ele quer ser visto. Então, repete sem nenhuma consideração sobre a bebida. Isso é um desafio que nós temos. O café, de fato, ele passa por um processo de preço que não compete a alguém ou a alguma empresa ou a entidade. Nós tivemos, por exemplo, nesses últimos 4 anos, uma dificuldade muito grande de produção. Ora era geada, ora era seca, ora era excesso de chuva.
E a produção do mundo, do Brasil e do mundo, foi aquém do consumo. E fez com que agora, no último ano, até abril, porque depois agora está arrefecendo um pouco os preços chegassem a preços absurdamente absurdos. Porque desde 77, quando houve uma geada que a gente chama de geada negra, onde dissipou de fato o café no Paraná e colocou o Brasil numa dificuldade muito grande, de lá para cá nós nunca tínhamos visto chegar a 4 cents por dólar o café. Então isso foi fantástico em termos de preço, mas muito ruim para toda a cadeia. E houve, naturalmente, um aumento do preço. Então, nós tivemos um aumento de 83% para o consumidor, que o consumidor foi impactado diretamente nesse ponto. E aí, e sempre quando acontecem isso é pontual. Começam a aparecer os milagreiros, acreditando que possa estar fazendo um café mais barato e oferecendo aquele café para aquele supermercado, que, por sua vez, também quer um produto mais barato para chamar a atenção do consumidor. E, normalmente, esse café ele está com algum erro de composição. A matéria-prima ela é negociada nas bolsas de valores, Nova York e de Londres, do Conilon e do Arábica. Os preços é uma commodity. O preço que o Brasil compra aqui é o mesmo que o mundo compra. Não existe nenhuma facilidade por a gente ser produtor que a gente vai comprar mais barato. Por quê? Porque quem produz café são mais de 300 mil produtores e a maioria são pequenos. Eles buscam a melhor rentabilidade para o seu negócio. Então, ele tem facilidade de exportação. O Brasil ele é muito responsável em pagamento para o seu produtor. E o produtor também é incentivado em fazer essa exportação. Então, o preço é igual, e o preço é uma commodity. Então, o preço que nós pagamos aqui é o mesmo do mundo todo. E não existe muita margem para que o industrial possa fazer para ser milagroso. Então, sempre vai ter, obviamente, com força de marca, com share de mercado, os preços que vão se variar, mas não a ponto de ter diferenças de R$2, R$3. Quando existe isso já cria um alerta muito grande para com a nossa fiscalização. E no ano passado, em novembro, dezembro do ano passado, nós começamos a encontrar no mercado alguns cafés que não era café. O café, ele não tem como fazer de um outro produto café. Café é café. E tem toda uma legislação específica para isso. Você não pode fazer de um outro produto, como existe café de açaí. Não existe. Café é café, não pode ser diferente disso. Uhum. E algumas determinadas indústrias começaram a aproveitar essa dificuldade e começou a surfar, mostrando que existia produtos mais baratos. E nós começamos a fazer teste e aquilo não era café. Aquilo era um produto à base de café. Não pode se chamar café, você está enganando o consumidor. Então, nós movemos uma ação junto à Anvisa, junto ao Ministério da Agricultura, fomos muito bem recebidos, e mostrando que aquela composição cientificamente não podia ser chamada de café e estava enganando o consumidor. Então, houve uma ação direta do Ministério da Agricultura e da Anvisa para retirar esses produtos do ponto de venda. Então, essa relação que a ABIC tem para com o consumidor tem que estar totalmente de perto para com esses órgãos fiscalizadores. Nós mostramos a eles. Há 2 anos atrás, nós tivemos a portaria 570, onde até então nós não tínhamos regulamentação para café oficial. Então, a ABIC ela ficava com todo o protagonismo de comunicar que aquele produto estava inadequado, mas não tinha uma legislação própria para que isso pudesse agir. E depois de muitos anos falando com o Ministério Público, mostrando casos que estavam inadequados, e isso prejudica diretamente o produtor, porque você não está tendo uma competitividade adequada, e isso está sendo irregular. E aí o Ministério da Agricultura, fantasticamente, também nos recebeu, fez todo o trabalho, e um trabalho no departamento do DIPOV,
fez com que houvesse uma regulamentação. E dentro dessa regulamentação facilitou muito o mercado. Então, hoje, nós temos respaldo suficiente para demonstrar que aquele produto está inadequado. E como nós fazemos mais de 5.000 análises de coletas por ano, facilita muito o trabalho do Ministério da Agricultura, da Anvisa, do DECOM, da DECOM, do PROCON, porque a gente vai e demonstra através de um laudo de um laboratório que também é reconhecido por eles, que aquele produto está inadequado. E, a partir daí, eles começam a agir. Queria só colocar um ponto ainda dentro desse discurso. Como eu falei, em 2005 nós lançamos o selo de qualidade. Mas é importante que em 2007, ainda o mundo não falava de sustentabilidade. Nós lançamos o selo de sustentabilidade, dando voz a todos aqueles produtores que tinham mais cuidado com o seu produto para valorizar o trabalho daquele produtor. Hoje a gente fala de sustentabilidade, de ESG, mas lá em 2007 a gente já trabalhava dessa forma, mostrando que café não era tudo igual e produtor também não era tudo igual e precisava ser acolhido e reconhecido. Muito bom, muito bem. Excelente. Jaqueline, pegando um pouco aqui um gancho no que o Inácio estava trazendo sobre esses desafios, né, do que da desinformação, da informação e trazendo também, aproveitando o seu background todo como comunicadora do agro. Como é que você vê esse grande desafio que é você informar as pessoas, né, corretamente e também desmistificar muitas coisas sobre o agronegócio que são colocadas hoje em dia? É muito boa essa pergunta e vou usar uma frase aqui, né, que o Inácio trouxe, que eu adorei, que é: para falar bem você precisa ter conteúdo, para falar mal qualquer pessoa fala. E eu sempre trago nas minhas falas também que não se posicionar já é um posicionamento. E o que vem acontecendo muito dentro do nosso setor é que não temos pessoas com muito conteúdo se posicionando. Isso abre espaço para que pessoas sem conteúdo se posicionem, principalmente nas redes sociais. Então, a gente sempre vê pesquisadores incríveis, grandes zootecnistas, diretores executivos, que não utilizam as redes sociais para falar do seu próprio negócio, do próprio setor. E abrem um flanco para que outras pessoas que não entendem nada falem. Só que aí o que chega ao público final é exatamente a desinformação, né? Somos um dos países que mais temos a sustentabilidade na veia e, mesmo assim, sofremos diariamente com várias manchetes dizendo que o produtor rural coloca fogo na própria propriedade. E se você parar só para pensar, é tão louco, né? Quem coloca fogo perto da sua própria casa? Mas as pessoas acreditam, infelizmente. Então, o que eu acredito principalmente é que o agronegócio precisa se posicionar. Mas para se posicionar, ele precisa se unir. Precisamos parar de brigar dentro de casa para brigar para fora de casa. E, junto com isso, né, uma outra oportunidade que existe muito grande é as marcas. As marcas precisam olhar para esse universo da comunicação do agronegócio e entender que não é só vender o produto final. Ela vai ter ali, né, o budget dela para vender o produto final. Mas como é que eu trabalho a marca institucionalmente? Como eu trabalho o nosso setor institucionalmente? Porque se cada uma dessas grandes empresas começar a investir nessa parte institucional via entretenimento principalmente, porque o jornalismo vai ser mais difícil a gente trazer, né, essas informações e aí precisa de uma mudança mais drástica dentro de grandes veículos de comunicação que hoje a gente sabe que não aceita tão bem o nosso setor e que desconhece muito. E toda vez que tenta fazer, acaba não sendo bem sucedido. Mas como é que a gente, através do entretenimento, traz essa informação, esse branded content de posicionamento do nosso agronegócio? Ou a gente se une, ou a gente vai ter muita dificuldade de se colocar. E eu deixo aqui também, né, um convite. Cada pessoa que está ouvindo a gente, cada pessoa que está assistindo é um influenciador. Se você conhece sobre o setor do agronegócio e se você influencia 2 ou 3 pessoas, você já é um influenciador. Então, comece a falar sobre o que você faz, comece a falar sobre o seu negócio, porque a união faz a força. Então, se as pessoas que têm esse conhecimento começarem a falar,
pelo menos elas vão propagar mais essas informações. E aí entra o Canal Rural, né, dentro desse setor há 29 anos já, fazendo agronegócio, se comunicando com o nosso produtor rural e tendo essa missão de trazer o agro real e verdadeiro para o público final. É uma missão, né, que eu tenho dentro do Canal Rural como diretora de conteúdo e que cada vez mais a gente vem trabalhando com projetos como a Protagonista, o Tecnologia Viva, que também foi muito importante ter feito para falar do universo dos bioinsumos e tantos outros que a gente vem desenvolvendo lá internamente, mas que, de novo, precisa mais ainda da ajuda do setor e das marcas para olhar para esse universo, né? Ter uma marca grande e uma marca unida que é o agronegócio brasileiro. Excelente. Muito bom. Inácio, o tema agora é comunicação, né? A Jaque deixou aí a bola para a gente falar sobre comunicação. E uma das frentes que a BIC usou muito para propagar os conceitos do selo de qualidade foi a comunicação. E aí nós separamos 2 comerciais, nós vamos mostrar 2 comerciais sequencialmente agora, em fases diferentes desse projeto da BIC. Então, e ambos estão com atores muito conhecidos. E aí a gente quer que você fale um pouquinho desses comerciais, da fase de cada um deles, porque a propaganda, além de vender, ela também tem como objetivo mostrar a fase de um país, né? Em que período estava aquele país. A gente consegue fazer essa leitura através da publicidade. E aqui nós temos em 2 momentos diferentes. Vamos ver lá? Vamos soltar sequencial? Para ter certeza do valor e da pureza de um diamante, você precisa de uma prova. Com o ouro é a mesma coisa. E com o nosso café também. Por isso, só compre café com o selo de pureza ABIC, da Associação Brasileira da Indústria de Café. Só ele garante a pureza do café. Cada marca tem o seu aroma, o seu sabor para você escolher. Pureza você tem que exigir. Por trás desse selo, só tem café. A ABIC é a autoridade na certificação dos cafés vendidos aqui no Brasil. Exija o selo de pureza, qualidade ou sustentabilidade da ABIC na embalagem. Eles garantem um café puro, sem misturas. E o aplicativo ABIC Café te ajuda com várias informações. É só apontar a câmera para cá e pronto. Esse aqui é certificado e claro, eu vou levar. Café com selo de pureza, qualidade ou sustentabilidade da ABIC é respeito e segurança na sua mesa. E na minha também. Muito legal. Muito legal, né? Mostra 2 fases do projeto em décadas bem diferentes. O primeiro, com Tarcísio Meira, nós temos registro de ser da década de 1990. Isso. É isso, né? 90. Conta para nós um pouquinho dessas 2 fases do projeto do selo. Você vê que existe até tipos de informações diferentes de uma para outra. Naquele momento, em 90, a gente precisava fazer com que o público reconhecesse o selo da ABIC como um parâmetro de compra. O Tarcísio Meira, naquela época, para quem viveu, era o ícone da televisão e passava credibilidade. E nós tínhamos que ter essa imagem de alguém que não fosse convencido, mas que tivesse, de fato, esse reconhecimento. Não sou dessa época na ABIC, não que eu não seja dessa época, mas com a ABIC, mas até hoje é comentado a simpatia que ele teve e o engajamento que ele teve para com o entendimento do que era o que ele estava falando. E foi muito interessante fazer com que o público começasse a diferenciar um café através do selo da ABIC. Então isso foi marcante. Essa propaganda veio num momento fantástico que nós estávamos passando, porque era necessário que esse conhecimento chegasse ao consumidor, e uma época que a televisão aberta falava diretamente para a família brasileira. E quando a gente
pensou, né, na época de fazer uma propaganda, era para passar justamente esse conhecimento e reconhecimento. Os anos se passaram e a gente continuou fazendo as devidas propagandas. Nós fizemos televisiva, eu acho que depois disso nós fizemos só mais uma, e o que a gente queria era fazer uma comunicação mais direcionada para naquele momento que alguém estivesse escolhendo o seu café, por isso que ela está num ponto de venda. E também falar com o supermercadista. O falar com o varejista e chamar ele com essa responsabilidade é muito importante. Inclusive fizemos nessa portaria que eu citei aqui anos 70, quando começou a se falar sobre o café torrado e torrado moído, nós fizemos questão que tivesse escrito que o varejista é um corresponsável pelo produto que ele está oferecendo para o consumidor. E, naquele momento, fazer essa ambientação e trazer alguém que também pudesse estar colocando essa credibilidade no ar, era para trazer que, além da pureza, era necessário ter também qualidade e sustentabilidade. E não sei se vocês perceberam que existe já um QR Code no pacote. A gente entendeu que era necessário fazer com que as características do café, que já tinham começado ao consumidor a perceber, que foi logo depois da pandemia, que o consumidor mudou. O consumidor não quer simplesmente entender se é puro ou não. Ele quer saber da origem, do storytelling, ele quer saber quais são as características, quais são os descritores daquele café, o que ele de fato está comprando. E aquele QR Code, naquele momento, traz para ele algumas informações. E, principalmente, nesse mundo tão corrido, que se por um acaso aquela marca for encontrada de forma que não merece mais o selo, o QR Code, naquele momento, naquele instante, deixa de dar informação dizendo que ele não está cadastrado. Porque antes era meio analógico, então eu fazia um teste de uma determinada marca, via que não estava adequado, e aí eu proibia que ele usasse mais o selo, mas isso demorava para isso acontecer, porque ele ainda tinha produtos no ponto de venda. Agora não, é de imediato. Se acontecer uma análise que não é adequada, imediatamente o QR Code vai informar para todos os pacotes que estão no ponto de venda que aquele produto não está certificado. E essa comunicação é feita de uma forma clara para o consumidor. O consumidor, isso é importante, o consumidor mudou. Já que a gente estava falando da comunicação da rede social, ele mudou completamente. Quando a gente dá uma informação e fala algo que tenha conteúdo, primeiro ele duvida porque tem outro tanto de gente dizendo que não é aquilo. Voltando um pouco o tema atrás, muita gente fala assim, o café aqui com pau, pedra. E, de fato, isso é um produto de lavoura. Na hora da colheita vai ter. Mas as pessoas esquecem que existe um grande processo industrial que é capaz de tirar todos aqueles defeitos e indesejados para o café. E a pessoa só fica naquilo que interessa para dizer, eu descobri aqui, eu que estou comunicando a você. E isso acaba prejudicando todo o sentido de comunicação para a família. Café é entendido que é para a família. Eu não estou, não estou passando uma informação irrelevante. No Nordeste, o café como é em todo lugar, é alimento, mas é entendido como uma refeição muito importante. O café, cientificamente, traz inúmeros benefícios. O último agora foi como que auxilia o mal de Parkinson e os benefícios que o café traz para a criança é fantástico. Nós fizemos uma vez um trabalho com algumas escolas e durante 2 anos. Umas escolas, as crianças bebiam café e outras escolas, elas não bebiam café. Essas que bebiam café, elas tinham o poder de cognição muito maior que a outra,
porque as sinapses são feitas de forma para a criança que está muito acelerado, e o café tem esse poder de fazer com que a memória, o raciocínio, isso possa ser potencializado. É claro, na medida certa. Eu digo que veneno e remédio é só a dose. Então, o café ele é feito, é uma bebida diurna e é feito de forma que possa lhe fazer bem. Tem uma ou outra pessoa que possa lhe fazer mal, mas também tudo. Eu posso falar isso de leite, eu posso falar isso de pão, posso falar isso de tudo. Depende de cada pessoa. Mas o objetivo da propaganda é levar a verdade e fazer com que hoje, na rede social, que a gente procura fazer com vários influencers, e esses que a gente hoje está trazendo são pessoas reconhecidas no mercado que possa falar sobre o café, é justamente isso, fazer com que o consumidor possa ser impactado. Muito bem feito. Quando a gente não fala, a gente também é responsável. A gente tem que dar a informação. É simplesmente, não, eu não vou falar porque... Não, tem que ser falado. E esse é um dos papéis da ABIC, comunicar, fazer com que o consumidor tenha o conhecimento daquilo que ele está bebendo, para fazer com que nós, brasileiros, possamos entender que aquela máxima, e por favor, que os melhores cafés saem do Brasil, não é verdade. Nós aqui no Brasil temos excelentes cafés e eu diria até que são os melhores do mundo. Mas temos aqui. Aí as pessoas bebem um café aqui, aí vão lá para Paris, pagam $8 por uma xícara e dizem, eu tomei um café excelente. Bom, aqui também tem. Pague seu $8 por uma xícara, que você vai também ter cafés maravilhosos. Então, nós temos cafés aqui fantásticos e só conseguimos comunicar através da propaganda. E essas duas que você colocou, eu acho que tem um significado muito grande para a BIC. Muito bom. Eu quero só fazer um adendo sobre a questão da propaganda e, em especial, desse comercial que nós acabamos de ver. E até mandar uma mensagem aqui para dois colegas, a Márcia Esteves, presidente da ABAP, e o Afonso Abelhão, presidente da APP, porque nós estamos discutindo um pouco sobre o tema em época de tecnologia, a importância da criatividade humana. E nós percebemos por esse comercial do Tarcísio o quanto uma propaganda bem criada, o quanto a criatividade humana ela é perene. Se vocês veiculassem esse mesmo comercial utilizando um outro ator, ele venderia. Ele é atemporal, né? A criatividade simples, mas genial, no sentido de, primeiro, colocar essas referências, né? O diamante e o ouro próximo ao café. E depois essa linha de raciocínio sobre a certificação, né? Quer dizer, fazendo essa linha de raciocínio sobre a certificação. Então, está aí uma prova de que a boa propaganda ela é atemporal e vende muito. É isso. Bom, perfeito. Estamos chegando ao fim, Ricardo. O papo, quando é bom, ele passa rápido, né? Então, mas infelizmente vamos ter que caminhar para o final. E além de agradecer a vocês, queria também dedicar um tempo, né, a cada um de vocês. Jaqueline, primeiro, para suas considerações finais. E já até aproveitando para perguntar também, nas suas considerações, qual o futuro do protagonista? O que a gente pode esperar para os próximos episódios, para o futuro desse projeto maravilhoso? Obrigada, Daniel. Olha, tem muita novidade vindo por aí, né? A cabeça está fervilhando, muitas informações e agora a gente está colhendo para o projeto para 2026 já. Mas com certeza junto com as mulheres, né? Não só dentro do estúdio, não só com a Jaqueline. Vocês viram que a gente começou cada vez mais a colocar as nossas jornalistas do Canal Rural também. Todas são protagonistas, né? Esse projeto começou comigo, né? Como um sonho, como um propósito. Mas a ideia é que ele é do Canal Rural, ele é das mulheres do agronegócio. Então todas são protagonistas. A nossa intenção é que cada vez mais a gente tenha conteúdos produzidos por quem está em casa, por quem está assistindo a gente,
pelas nossas jornalistas, ou seja, que reverbere cada vez mais. E aí as formas, sim, temos muitas formas diferentes que a gente vai trazer a partir do ano que vem. E eu acho que é sobre isso, né? Parabéns a vocês por ter esse espaço aqui, trazendo, né, pessoas tão relevantes. Acabei de aprender muito sobre o café. É sobre isso, né, Ricardo? Quando você faz um conteúdo de qualidade, ele é perene. E ele comunica e ele informa. O mercado do café mudou completamente através do quê? Da informação e da comunicação. É o que a gente precisa fazer com o nosso agro, e cada vez mais que vocês trazem esses assuntos, esses papos e essas oportunidades, a gente consegue entender que estamos caminhando para um mesmo lugar, e que cada vez mais, se nos unirmos, a gente vai conseguir fazer isso de uma forma espetacular, porque eu bato na tecla. As histórias são incríveis, as pessoas são tudo aquilo que a gente precisa daqueles personagens das novelas que a gente tanto gosta, eles são reais. As histórias são reais, só que elas ainda não são contadas. Elas não precisam estar dentro de um estúdio de TV para serem contadas. Elas podem ser contadas em loco, lá na fazenda, nas propriedades. Então tem um universo gigante aí de oportunidades, não só para o projeto da Protagonista, mas para outros projetos, né, que possam mostrar o nosso agronegócio, que é essa pujança que cresce a cada ano. Obrigada pelo espaço, pela participação aqui. Foi uma honra estar com vocês. Nós que agradecemos, Jaqueline. Inácio, por favor, suas considerações finais. Olha, eu digo que um encontro desse é sempre grandioso e vem justamente a responder essa lacuna que a gente acabou de falar, que é comunicar. Comunicar o que tem que ser comunicado de uma forma correta e direta. Estar aqui com vocês foi um grande prazer. Eu acho que o café, ele traz isso. O café traz união, ele traz a conversa, ele tem que trazer esse lado humano. Eu sou pai de 4 crianças. O Vinícius, a Sofia, o Tom e a Alice. Sou casado com a Oeli. E o que eu penso para mim é o que eu penso que todas as famílias queiram também. Eu tenho que ter esse olhar de pessoa e aquelas que queiram tomar conta e fazer bem para a sua sociedade e para a sua família. E o café, ele tem esse propósito, além de ser o alimento, além de ser todos os benefícios, como eu já falei, mas tem esse propósito de fazer com que a família seja cuidada. E a indústria, ela tem que estar sempre muito atenta. Hoje não existe um alimento se não existir uma história antes. Não existe alimento se não tiver responsabilidade para com a produção. Se não a indústria entender que ela precisa encantar na sua embalagem, encantar nas suas novidades, encantar no seu produto, mostrar que é um produto sustentável. O café, ela não tem desmatamento. O café, o carbono é zero ou até, às vezes, negativo. Isso tudo faz com que quem hoje toma conta de si mesmo, da sua família, do seu bairro, da sua cidade, do seu país, do seu mundo, tenha todo esse cuidado de entender que aquele produto está, de fato, sendo feito para ele. E essa comunicação o café precisa ter. Não é feito para... Não, é feito para você. E você tem que ser ouvido. Então, eu sou muito grato por estar aqui contando mais uma história, mais um caos. Estar com vocês extremamente simpáticos. Então, agradeço e me coloco sempre à disposição. Muito obrigado, Inácio. Para você que nos acompanhou até aqui, também o nosso muito obrigado. Acompanhe o Case e Caos da BMRA nas redes sociais, nos principais agregadores de podcast e fique ligado em todas as novidades. Não é, Ricardo? Isso mesmo, Escobar. Nós ficamos por aqui, esperamos vocês no próximo episódio de Cases e Causos da BMRA, que estará disponível nas redes sociais e nos principais agregadores de podcast. Um abraço e até o próximo. Até lá. Quem é que não tem na memória um case e um caos, uma bela história pra contar? Quem é que não gosta de uma boa prosa? Então é aqui mesmo seu lugar. Aqui você
encontra o que quer, gente que fez e que faz, pra você falar e ouvir quando quiser. Aqui tem diversão, informação e muito mais. Nomes de sucesso, grandes profissionais, no podcast da BMRA. Apresentação: Daniel Escobar e Ricardo Nicodemos. Cases e causos ABMRA.